Amores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Ai, que delícia que tem sido essa série, essa maratona de lives Resgate a Feminilidade, onde eu tô fazendo várias lives com temas que eu entendo que são muito essenciais para nós mulheres. Então, estou aqui para trazer um pouquinho da minha caminhada de resgate à minha feminilidade e que eu tenho amado compartilhar com vocês. Eu creio que quando a gente transborda daquilo que, realmente tá assim dentro de nós, quando a gente vive o processo e aí sim a gente fala, tudo é muito mais intenso, muito mais vívido, é tudo mais real, é mais verdadeiro. Existe muita diferença entre você falar algo que você estudou, algo que você sabe a teoria, e quando você fala algo que você de fato viveu e se transformou ao longo do caminho. E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha jornada, o meu caminho, o que eu tenho feito para me reconectar à minha essência feminina. Então, se você quiser saber mais do meu processo, veja as lives anteriores, me manda também mensagens. Ixi, deu uma travadinha aqui, parece. Impressão, Fê, ou não? Mas eu espero, amores, que vocês estejam, aproveitando desse tempo. Deixa eu abrir aqui o... Para aprender, para se descobrir, para se lapidar. Então, saiba que aqui hoje é um espaço muito seguro, tá? Onde vocês podem ficar muito confortáveis também para escrever aqui no chat. Me escrevam nos comentários, porque tudo isso, gente, faz muita diferença para mim, tá bom? Eu saber como é que vocês estão recebendo a mensagem faz toda a diferença. Inclusive, eu vejo que eu falo isso, para as minhas mentoradas, que o verdadeiro comunicador, ele não fala somente aquilo que ele quer falar, mas ele tenta entender aquilo que as pessoas estão precisando ouvir. Não no sentido, gente, de eu ter que falar aquilo que as pessoas querem ouvir, no sentido de massagear o ego delas. Não, mas o bom comunicador, ele se preocupa em como a pessoa vai receber a informação, como vai chegar essa palavra na pessoa. Então, às vezes, ela não está preparada para ouvir certas coisas, e aí o bom comunicador, ele tem que buscar a sabedoria em Deus, para ver como ele pode encontrar uma brechinha para falar algo que a pessoa necessita ouvir, não somente o que ela quer ouvir, mas o que ela necessita ouvir. Então, eu vejo que é muito importante, sabe? Quando a gente quer se comunicar com alguém, é importante que antes da gente falar, a gente busque observar. Antes de falar, busque observar, porque daí você vai ter mais precisão na sua comunicação. A sua fala, ela, além de ser ouvida, ela pode ser compreendida. E aí é que mora a preciosidade da comunicação. Quando você vê que o outro não só te escutou, te ouviu, mas te compreendeu. E isso vem muito daquele que está falando, Eu como comunicadora, preciso encontrar uma brecha para falar aquilo que eu sei que o outro vai compreender, Existem didáticas que são específicas para aquela pessoa, que talvez seja totalmente diferente para mim, que comigo não funcionaria. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Eu nem sei por que eu comecei a falar sobre isso, mas eu senti nessa direção para falar, e eu acho que tem a ver com essa questão da cura emocional da mulher, porque nós mulheres, nós tendemos a ser muito emocionais, e agir muito na impulsividade. Então, às vezes, a gente sente algo e a gente já quer fazer. Só que nisso, a gente esquece que a gente está falando. Não adianta você ficar. Aí eu vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? Que não adianta você ficar falando se a pessoa que está te ouvindo não está aberta para te ouvir.
Então não adianta você ter uma postura assim, né, de reatividade ou mesmo de uma proatividade, se a outra pessoa, se você não está pensando, né, na outra pessoa, em quem está ouvindo a sua mensagem. Então eu vou trazer um exemplo prático. Se você é uma mulher casada, pode ter certeza que existe uma maneira correta, uma maneira precisa, que só você sabe, ou que talvez Deus vai revelar a você, de você falar com o seu marido. Existe o tempo e o modo certo, ideal, para que o seu marido não apenas te escute, mas que ele te compreenda. E aí sim você vai sentir que houve ali uma comunicação real, aonde você falou e ele te ouviu, ele te compreendeu. Não entrou por um ouvido e saiu por outro. Por quê? Porque você soube como falar, você soube o momento ideal de falar, que talvez não tenha sido no momento em que você quis falar. Você segurou a língua e você esperou o momento certo, o momento oportuno. Você foi prudente, você foi cautelosa, você foi amorosa e esperou o tempo certo de levar uma crítica, que seja enfim, né, uma verdade difícil, talvez. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você, mulher que é casada, compreende que existe o tempo e o modo ideal para você falar com o seu marido. E isso serve também para as mulheres que namoram. Se eu quero falar algo mais delicado para o meu namorado, algo mais, talvez mais difícil, eu preciso ter a sabedoria em silenciar, em segurar a minha língua, em calar e observar qual é o momento oportuno, ideal, que Deus vai me revelar quando eu guardo meu coração e a minha língua e peço sabedoria a Deus. Ele me conta, ele me revela, ele me mostra qual é o tempo certo de eu falar aquela verdade à pessoa que eu amo, no tom de voz certo, no tempo certo, da maneira certa. Isso evita conflitos, isso evita brigas, isso evita desgastes na relação. Então, vocês estão vendo que a coisa está sincronizada, né? Mas hoje eu vou falar um pouco mais, eu vou me aprofundar um pouco, gente, sobre as doenças da nossa alma, sabe, mulher? Sobre as feridas que talvez você, mulher, carregue, assim como eu também por muito tempo carreguei. Feridas de rejeição, de abandono, de distorção de imagem, distorção de identidade, confusão na nossa identidade. E eu vejo que a vida emocional de nós mulheres, muitas vezes, ela fica desgovernada. Por isso que tem tanta mulher desconectada da sua essência feminina, porque ela não está sabendo lidar com as suas próprias emoções. Ela não está sabendo governar ao seu coração, as suas emoções. E eu vejo que o principal lugar que o inimigo ataca em nós mulheres é a nossa identidade, a nossa feminilidade, né, que está ligada à identidade, e a nossa autoestima, a nossa percepção de nós mesmas. Boa noite, gente. Quem tá entrando aqui, tem umas pessoas novas, eu acho. Me diz aqui o seu nome, de onde você tá me ouvindo. Me fala aqui se até agora o que eu falei fez sentido pra você ou não. Então, amores, olha só, Edivandro, sou de Fortaleza, Ceará. Um abraço, Edivandro. Então, amores, como eu estava dizendo, mulheres, eu sei que muitas vezes, quando nós estamos com feridas abertas, os primeiros lugares aonde nós vamos sentir dor, aonde nós vamos ter problemas é na nossa identidade, na nossa autoestima. As nossas emoções ficam desgovernadas e isso afeta a nossa
percepção de nós mesmos, a nossa autoimagem, o autoconceito que temos. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que se você tem enfrentado problemas na sua autoestima, se você não tem conseguido reconhecer o seu valor, se você tem se sentido desconectada da sua essência feminina, da sua amabilidade, da sua alegria, do seu brilho, da sua elegância, saiba, existem feridas emocionais que estão abertas. Não é porque você não consegue ser feminina, não é porque você tem um jeito rude, não é porque você não consegue ser elegante, não é o seu jeito ser amorosa. Não é você o problema. O problema são as feridas que estão sangrando e são inflamadas dentro de você. E tudo que você precisa fazer é acolher essas feridas, se acolher e olhar para essas feridas com coragem, porque a mulher feminina, ela é sábia, ela é mansa, ela é amorosa, ela é gentil, mas ela também tem coragem, tem ousadia no espírito, ela tem força, ela tem vontade e ela sabe as batalhas que ela pode entrar. Então, quero que você saiba, mulher, que se você tem vivido dias onde você tem se sentido desconectada da sua feminilidade, onde você tem sentido rejeição, onde você tem se sentido talvez sozinha, abandonada, não compreendida, eu quero que você escute agora esta live, porque eu creio que essas palavras vão trazer de alguma maneira o início de uma cura para essas feridas, o início de uma cicatrização a essas feridas que talvez estejam abertas no seu coração. Então, eu quero trazer para vocês o primeiro a palavra, né, que eu vou me embasar aqui, né, a palavra, o versículo que me trouxe a motivação de falar com vocês desse assunto no dia de hoje, que está em Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mulher, se você estiver cansada, sobrecarregada, se você estiver vivendo no automático, achando que a vida é assim mesmo, é essa correria toda, é essa desconexão, são relações problemáticas, relações não recíprocas, saiba, existe uma solução para isso. Existe um remédio que vai curar a sua alma, que vai cicatrizar por completo as feridas do seu coração. E este remédio é Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio a vocês. Essas são as palavras sagradas de Jesus, que nos ensina a gente recorrer a Ele, assim como Maria se colocar aos pés dele e de repente derramar lágrimas nos pés de Jesus, lágrimas de reconhecimento de que há feridas abertas que precisam ser fechadas, que precisam de tratamento, que precisam ser cutucadas talvez para sair o pus, para sair a inflamação. Existem feridas, mulher, talvez, que estejam aí abertas, inflamadas, infeccionadas e que você precisa olhar para elas, você precisa cutucar um pouco para sair essa inflamação. E o que é esse cutucar? Olhar para dentro, se observar, avaliar a forma como você tem falado, a forma como você tem agido, a forma como você tem se relacionado. Fê, eu tô achando que deu uma coisinha na conexão. Você quer conferir ou não? Tem como fazer isso? E eu quero trazer até um exemplo, né, meu para vocês, mulheres que estão aqui me ouvindo, que quando meu avô, né, faleceu, quando meu avô ficou no hospital, eu fiquei com uma ferida, assim, muito grande, aberta dentro de mim, né? Tá, agora tá normal, tá.
Eu vou trazer para vocês, né, um exemplo, então, falando novamente, porque eu acho que deu uma travadinha na conexão. Mas quando meu avô ficou no hospital, ele ficou doente, né, eu me senti desamparada, sabe? Eu me senti tão triste, mas eu achava que eu não podia demonstrar isso. Então, eu me fechei. E eu, depois que ele faleceu, eu falei, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que seguir em frente, eu não posso ficar choramingando. Meu avô queria que ele gostaria que eu estivesse vivendo a minha vida, né? Que eu estivesse feliz, que eu estivesse bem. Eu sei que eu estando bem, ele ficaria feliz, né? Ele sempre fez tudo o que ele podia para que eu estivesse bem. Só que como eu sabia que eu precisava ficar bem, o que eu fiz? Eu reprimi as minhas emoções e eu falei para mim mesma, eu estou bem. Eu vou seguir em frente, vou seguir o dia de hoje com cabeça erguida, com minha maquiagem, com meu salto, e eu vou viver esse dia bem. Eu estou bem, vai ficar tudo bem, isso vai passar. E aí eu não vivi a dor do luto. Só que sim, é importante, é imprescindível, mulher, que você viva a dor do luto. É essencial, mulher, que você encare as suas dores, que você reconheça as feridas abertas no seu coração, na sua alma, para que daí você possa, de fato, lidar com elas com sabedoria. O que isso significa? Pedir cura a Deus, ao Espírito Santo dele, porque é ele o remédio que vai de fato cicatrizar e fazer uma cura por completo na sua alma e no seu coração. Só que antes da gente viver esse processo de cicatrização da ferida, nós precisamos o quê? Ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer essas feridas. Nós precisamos dar atenção àquilo que está latente na nossa alma e no nosso coração. Então vocês entendem, mulheres, a importância da gente saber lidar com as nossas emoções, da gente não reprimir as nossas emoções, mas a gente acolher, olhar para dentro, colocar luz, ter a coragem. Vocês estão entendendo por que a mulher feminina, ela não é uma mulher sonsa, ela não é uma mulher ingênua, muito pelo contrário, ela é uma mulher com coragem, ela é uma mulher que se posiciona, ela é uma mulher que age com sabedoria. E faz parte disso você se auto-observar, você ter esta consciência daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, você encarar e enfrentar os seus medos, as feridas que talvez estejam sangrando aí dentro de você. Não é maquiar e fingir que está tudo bem, não. É ter a coragem, a força, a ousadia no espírito de lidar com essas feridas, passar pelo processo de limpar essa ferida, né, mexer um pouquinho nela, espremer ali ela, tirar o pus, a purificação, para que depois você veja a cicatrização e depois a cura completa. Vocês estão entendendo a profundidade disso, mulher? Se Deus pode curar, por que Ele permite que nós mulheres soframos traumas incuráveis? Lady Laila, eu não acredito em traumas incuráveis. Eu não acredito de maneira alguma que exista algo dentro de nós, nas nossas emoções, que não possa ser restaurado e renovado por completo por Jesus. Eu vivi a dor do luto de uma maneira muito intensa, muito profunda, e eu vi o Senhor restaurando as minhas emoções por completo. Eu já falei no meu Instagram, eu fiquei anos sem conseguir comemorar o Natal, porque eu sempre tive o Natal como uma data muito família. E meu avô, que foi assim um segundo pai para mim, ele era meu melhor amigo, ele se fantasiava muitas vezes, né, de Papai Noel. Ele sempre foi muito assim também, de querer reunir as pessoas, brincalhão, amoroso, um pai amoroso, um avô super amoroso. Então, ele dava esse tom, essa cor ao Natal, esse brilho ao Natal. E quando ele partiu, eu falei, agora meu Natal perdeu a graça.
porque era uma data super família, onde meu avô sempre, né, tinha esse astral alto, e de repente ele, que foi por muitos anos o protagonista ali, se foi. E eu não conseguia mais enxergar alegria, motivação no Natal. Ele passou a ser uma data triste para mim. Só que eu me sentia até culpada por isso, porque eu falava, puxa, mas o Natal é a comemoração, é a celebração do nascimento de Jesus, o meu amado Jesus, o amado da minha alma, o meu amor. Então eu falava assim, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo sair desse trauma. E aí, com o tempo, né, não foi em um ano, mas eu fui vendo que sempre quando se aproximava o Natal, eu ficava com o coração entristecido, mas o Senhor, ele foi falando comigo. E aí teve um Natal em específico que eu lidei com essa emoção, porque eu ficava meio que assim, né? Ah, Senhor, me ajuda, né? Eu quero ter um dia bom hoje, eu quero ter uma noite de Natal em paz, eu quero ter uma noite de Natal tranquila. Mas teve um Natal em específico que eu me lembro como se fosse ontem, que eu encarei as minhas emoções e eu falei assim, eu vi primeiro, né? Eu encarei aquele sentimento, ao invés de eu ficar tentando, sabe? Só, ai, Senhor, permita que esse dia seja uma noite, né? Que seja uma noite de Natal agradável, permita que eu viva um dia bom, né? Permita que a gente tenha momentos de união. Eu troquei a minha oração por, assim, eu primeiro olhei para mim e falei assim, eu estou triste. E eu me abri com Deus, gente, eu me abri com Jesus com todo o meu coração, eu me coloquei ali diante dele, eu me humilhei, sabe? No sentido de assim, eu abri meu coração e eu expus tudo que estava dentro do meu coração. Eu não pedi só para ele me conceder um dia bom, uma noite agradável. Eu abri o meu coração e eu expus toda a tristeza, toda a angústia, todo o desamparo que eu sentia, toda a tristeza e até mesmo a inveja que eu tinha de tempos atrás, ou de famílias que estavam ali unidas às suas outras, aos seus familiares, e que eu, né, não estava mais podendo viver. E eu fui tão sincera, tão transparente, eu falei, Deus, eu te peço nesta hora, em nome do teu Filho Santo, Jesus, conceda a minha cura da minha alma e do meu coração. Me ajuda para que eu não só não sinta essa angústia hoje, mas que o Senhor preencha essas lacunas do meu coração, da minha alma, esse vazio, esta dor que eu sinto. Leva, cicatriza, Senhor, purifica. Trata o meu coração, trata a minha alma. E a partir deste dia, deste Natal, eu pude voltar a sorrir. O Natal passou a ter novamente uma cor alegre, vívida, passou a ter brilho. E eu entendi que naquela hora, diante daquele meu clamor, diante daquela minha abertura, daquela minha vulnerabilidade, naquele momento de transparência, de sinceridade, de uma coisa genuína do meu coração, o Senhor me ouviu e o Espírito Santo dele atuou em mim, trazendo renovo, restauração, fazendo novas todas as coisas. Então, amores, não importa o que você tenha vivido, né? Paulo, a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne. Ninguém sabe se era uma doença na alma ou se era uma doença física. Se não me engano, dizem que ele foi perdendo a visão. E o Senhor, ele diz na palavra que ele clamou pelo Senhor por 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele. E o Senhor não concedeu a ele este pedido. Mas não é porque o Senhor não tinha poder para curar, mas é porque o Senhor sabia que ele precisava daquele espinho na carne, talvez, para ele não se vangloriar, porque o Senhor tinha coisas tão grandiosas, tão maravilhosas para a vida dele. O Senhor confiou a ele tanta sabedoria, tanta revelação da palavra. O Senhor confiou a ele obras tão grandiosas que talvez se ele não tivesse esse espinho na carne, se ele não tivesse essa fraqueza para ele saber que não é sobre a força do braço dele, mas é o poder de Deus que atua nele, talvez ele se envaidecesse, talvez ele ficasse soberbo, talvez ele se deslumbrasse, talvez ele caísse num autocentrismo, e isso afetaria toda a obra que o Senhor estava fazendo na vida dele e através da vida dele. Então o Senhor, ele faz não somente através de nós, mas ele faz apesar de nós,
com todas as nossas limitações, sejam limitações almáticas na nossa alma, limitações emocionais, né, nas nossas emoções, mas também ele faz apesar de nós nas nossas limitações físicas. Às vezes você fala assim, Esté, eu não estou em condição física nenhuma de ajudar alguém. Eu estou com meu coração despedaçado, eu estou aqui prostrada no sofá, estou doente. E aí alguém te liga e você faz uma oração a Deus e fala assim, eis-me aqui, faz-me instrumento em tuas mãos. E o Senhor te concede uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo dele atua através de você e apesar de você. E quando você vê, você tá com ânimo, você tá falando com vigor, você tá falando com ousadia, você tá falando com coragem, você tá falando com fé, porque o Senhor te capacita nas tuas fraquezas. Às vezes o teu físico está cansado e o Senhor te traz vitalidade. Eu creio totalmente nisso, que o Senhor Deus, Ele faz em nós, Ele faz através de nós e Ele faz também apesar de nós. Guardem isso, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Não espere, mulher, ser perfeita para começar a permitir ser cura para outras mulheres. Não espere, mulher, estar perfeita, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja emocionalmente, para você ser um instrumento de Deus na vida de pessoas, na vida de outras mulheres. Nós nunca vamos nos sentir 100% preparadas, totalmente prontas. Mas é justamente isso que o Senhor nos orienta. É na nossa fraqueza que Ele revela a força dEle e o poder dEle em nós. Então apenas busque a Ele de todo o seu coração e confia que Ele vai fazer em você, sem dúvida alguma, Ele vai te transformando à medida que você vai entregando. Conforme você vai semeando, o Senhor, eu vejo Deus que conforme a gente vai semeando, Ele vai nos tratando, Ele vai nos direcionando, Ele vai trazendo clareza, Ele vai se revelando a nós como um Deus que cuida, que tem compaixão, que tem misericórdia. E na medida que a gente semeia, a gente começa a ser transformada, a gente começa a ser lapidada e a gente começa até a ver frutos nas nossas vidas. Frutos na vida de outras pessoas, né, através de pessoas, e frutos também nas nossas vidas, no nosso coração. Então, eu quero que vocês saibam que a cura emocional, a cura das suas feridas, mulher, saiba que a cura da sua alma, do seu coração, talvez a mudança na sua autoestima, a transformação na maneira como você se vê e, consequentemente, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, a maneira como você se relaciona, acontece no momento em que você busca pela consciência daquilo que você tem vivido, no momento em que você passa a tomar uma decisão de olhar para dentro e enfrentar as suas emoções, observar quais são as feridas que talvez estejam abertas aqui e que eu tô só colocando para fora como se fosse a culpa do outro, projetando no outro ou nas coisas, nas circunstâncias, aquilo que na verdade está doendo aqui dentro. No momento em que você toma esta decisão, que você escolhe pela tomada de consciência, aí você pode, né, começar realmente a desfrutar dessa jornada, desse processo de lapidação, de cicatrização que Deus, nosso Criador, faz. Hoje eu dei algumas mentorias e a última em especial, eu falei com a aluna sobre o quanto existe, né, uma distorção de identidade
uma confusão na maneira como hoje as mulheres se veem, se portam, sentem, como as emoções estão muito descalibradas, né? Estão muito desgovernadas. Então há uma busca incessante pelo fazer e pouco tem se falado sobre o ser, sobre aquietar, observar, lidar com as emoções e não simplesmente maquiar as suas emoções. Será que você tem, mulher, olhado para dentro e se permitido acolher as suas dores e não só as suas celebrações, os seus acertos, os seus amores, mas será que você tem acolhido também as suas feridas, as suas dores? Será que você tem se permitido reconhecer quais são as feridas que você talvez tenha aí, que estão impactando a sua vida emocional, a sua vida mental, a sua saúde mental, que talvez esteja talvez, mulher, a vida que você tem levado hoje, as coisas que você tem passado, as coisas que você tem enfrentado, talvez estejam sendo consequências de feridas emocionais que você não olhou, não acolheu e não se decidiu em cuidar, em cutucar e em cicatrizar. Ok? Então, coitadas pessoas, tem muita gente aqui que fala coisas que não sabem, não é mesmo? E eu acho isso, olha só um exemplo prático, gente, de como a internet é um lugar onde as pessoas falam aquilo que elas querem falar, mas elas não têm a mínima consciência do que se passa nos bastidores. Só que quando você sabe quem você é, quando você está caminhando sobre a verdade, sobre a integridade, não importa o que as pessoas falem, isso não vai te atingir, porque você sabe aquilo que você tem vivido no secreto. Então isso não vai te abalar, isso não vai te afetar. O que as pessoas falam a respeito da sua identidade, a respeito da sua imagem, do seu peso, da sua aparência, do seu jeito, não vai te ferir, não vai te parar, porque você tem caminhado com verdade, com transparência, você tem buscado a cada dia por mais e mais da sabedoria que vem de Deus. É claro que quando as pessoas falam algo para nós negativo, que a gente entende como negativo, talvez a gente possa. Pode ser que não tenha nenhum sentido mesmo, pode ser que a pessoa só esteja projetando em você, né, algo que está nela, mas pode ser também que você talvez esteja realmente agindo daquela maneira. E aí eu sempre falo que é importante a gente ter essa sabedoria de perguntar a Deus. Eu falei isso hoje também numa outra mentoria, sobre perguntar a Deus, Senhor, existe algo assim dentro de mim? Existe egoísmo dentro de mim? Se existir, Senhor, me ajuda. Me revela atitudes egoístas que talvez eu esteja tendo e não esteja percebendo. Traz à luz aquilo que está em oculto a mim, porque eu quero viver uma transformação por completo. E a transformação por completo, gente, nunca vai ser só exterior. Nunca vai ser só sobre a sua imagem, sobre a sua forma de se portar, mas ela acontece principalmente no nosso interior. Na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente sente, e aí, consequentemente, isso vai refletir na maneira como a gente se mostra ao mundo. Aquilo que a gente faz, aquilo que a nossa imagem expressa. Mas, para a gente ser uma pessoa, para nós mulheres sermos verdadeiramente femininas, para que nós mulheres caminhemos em verdade, em feminilidade, nós precisamos buscar cuidar das feridas interiores que talvez estejam sangrando
e que talvez a gente não esteja escutando, porque estamos ensurdecidas pelo barulho das coisas externas, do mundo. Estamos num ritmo tão, talvez, num passo tão acelerado, num ritmo tão acelerado, que a gente está se descuidando das nossas emoções. E talvez não estejamos vendo que há feridas abertas e sangrando, que causam dor em nós, e que a gente talvez nem esteja percebendo, mas os frutos da nossa vida estão revelando. Então talvez você esteja com relações problemáticas, talvez você esteja se sentindo para baixo, talvez você esteja sentindo que não há propósito na sua vida, e na verdade não é isso. Na verdade, talvez você só esteja precisando dar um passo para trás e acolher a si mesma. Praticar o perdão com você. Pedir a Deus para que Ele te lembre do amor que vem dele. Com certeza, gente, o problema do mundo não é Deus. Muito pelo contrário, somos nós que estamos esquecidos de Deus. O problema do mundo jamais será Deus. Imagina, isso não tem nem cabimento, isso não é nem algo que a gente deveria falar, cogitar. O problema do mundo é a falta de Deus, é a falta de interesse, de busca, de dedicação às coisas que vêm de Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Ele é quem abastece-nos cada dia de fôlego, de vida. Ele quem faz com que a gente respire a cada novo dia. Só que nós nos esquecemos disso. E nós vivemos uma vida totalmente no automático, olhando somente para fora e esquecendo de dar honra a quem deve ser honrado, que é aquele que coloca cada coisa no lugar dentro de nós, dentro do nosso corpo, para que a gente, viva uma vida com saúde, para que a gente, enfim, tenha dias bons. Não bons no sentido de dias conhecerem do nosso jeito, mas bom no sentido da gente ter saúde, né? E deixa eu colocar aqui pra vocês, peraí. Daí tem mais uma coisinha que eu queria trazer pra vocês, gente, sobre... Eu falei, né, sobre a gente não reprimir as nossas emoções, então eu dei o exemplo do Natal, da gente olhar e encarar as nossas emoções, sobre a gente se acolher, né, então é importante você se abraçar, se abrace, mulher, acolha as suas emoções negativas também, olhe para elas, enfrente elas, e saiba que quanto mais você reconhece essas feridas abertas e quanto mais gentil você for nesse seu processo de limpeza, de cicatrização, mais você estará se reconectando à sua essência feminina, mais você estará tendo uma atitude que é nobre, mais você estará dando espaço para que a verdade de quem você é, mulher, venha à tona. Então, abrace as suas vulnerabilidades e saiba que as suas dores, as feridas que você talvez esteja carregando, elas estão te apontando para um lugar onde você, com Deus, pode ser forte e pode, inclusive, ser um instrumento nas mãos dele para ajudar outras mulheres, para que elas também encarem e lidem com essas dores e feridas abertas. Com ele nós somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ok? E eu quero finalizar trazendo para vocês, gente, que, como eu disse, né, nós mulheres, muitas feridas abertas em nós, a gente tende a projetar nos nossos relacionamentos. Então, depois eu vou fazer uma outra live falando sobre isso,
Peraí. Depois eu vou falar sobre isso, né? Sobre sentimentos de feridas, né? De rejeição, de abandono. E ontem mesmo eu estava falando com uma amiga e eu estava dizendo para ela, né, que eu sempre fui muito exigente nos meus relacionamentos, até que eu percebi que eu buscava, que muitas vezes eu acho que nós mulheres a gente deve sim ser exigente, né, ser criteriosa, porque Deus tem tanto zelo com o nosso coração, né? Eu, por exemplo, eu me sinto uma filha tão amada, tão mimada por Deus, que eu não posso aceitar qualquer coisa, né? Assim, eu não posso aceitar que alguém me trate mal. Eu não posso aceitar alguém me tratar de uma maneira grosseira, de uma maneira estúpida, né? Com falta de respeito, com falta de empatia, com falta de amor. Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Pai que eu tenho. Mas eu percebi, gente, na minha assim, fazendo, né, uma retrospectiva na minha história, e foi uma coisa que o Senhor, o Espírito Santo de Deus trouxe a mim, sabe, como revelação, que eu estava exigindo nos meus relacionamentos, eu sempre busquei nos meus relacionamentos uma perfeição. Uma perfeição essa que eu buscava em mim, mas que é impossível de eu alcançar, porque ninguém é perfeito. Então eu não posso esperar que o outro seja perfeito, porque senão fica pesado, fica inviável. Não tem como. A relação se desgasta, a relação se rompe, porque ninguém vai ser perfeito. Até porque eu tenho uma visão do que é bom, do que é agradável, do que é certo, e o outro pode ter algo diferente. Então, eu queria trazer para vocês essa questão da gente tomar muito cuidado para que as nossas carências, para que as nossas feridas abertas não afetem as nossas relações, os nossos relacionamentos, porque somente Deus vai preencher os vazios do nosso coração. É somente em Deus que a gente vai se sentir plenamente amada, cuidada, reconhecida, vista. Então, saibam que, mulher, as suas emoções vão ser curadas, vão ser transformadas quando você buscar o seu refúgio em Deus, quando você se colocar aos pés dele com lágrimas e apresentar tudo a ele, tudo aquilo que você sente. Não reprima, não projete no outro, não fica vivendo no automático, mas olhe para dentro e apresente a Deus. Clame pelo Espírito Santo dele, para que ele possa fazer a obra completa na sua vida. Para que os quereres de Deus, o seu Criador, se cumpram na sua vida. Quando eu entendi que a perfeição não ia ser alcançada por mim nunca, e muito menos eu ia conhecer alguém perfeito, eu falei, uau, essa perfeição está somente em Cristo Jesus. Então é a Ele quem eu tenho que buscar. É Ele que eu tenho que me render, é Ele quem eu tenho que saber que vai me preencher, não é ninguém. E não sou eu mesma com as minhas habilidades, com os meus dons, com os meus talentos. Não vai ser tentando acertar sempre, porque eu vou errar, porque eu sou falha. Eu sou humana, de carne e osso, eu sou imperfeita, eu sou falha, eu sou pecadora. Eu sou inconstante, eu sou regida muitas vezes pelas minhas emoções. Eu faço o que eu não tenho que fazer e muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Sem Jesus, eu sou péssima. Mas com Ele, eu encontro a perfeição do amor que vem dEle, que me lembra que eu sou uma filha amada, perdoada, redimida, restaurada, uma filha que Deus tem prazer em mimar, em amar, em dar palavras de esperança, de um futuro próspero. Então,
Enfim, amores, eu creio que esta live vai trazer insights a você. Eu creio que essas minhas palavras, elas continuarão ecoando dentro de você e quem sabe, através dessa live, você tenha o seu coração amolecido, destrancado e você possa ter mais clareza de onde você deve buscar cura em Jesus. Quais são os pontos que talvez você esteja projetando nas suas relações? Talvez você esteja projetando no seu trabalho, na sua vida financeira. Quais são as feridas, os traumas, as memórias, as narrativas que você não tem lidado e por isso tem afetado tanto a sua vida? Os seus relacionamentos, como você se vê, como você se sente. Faça essa reflexão. E assim eu me despeço. Com um abraço, sintam-se amadas, abraçadas. E eu agradeço, gente. Agradeço ao tempo de vocês, agradeço a confiança e até logo. Beijo.